E aí galera, que a paz esteja com você, aonde quer que você esteja. Aqui é o Márcio Ferreira e você está em mais uma Sacadas do Céu. Eu vou falar com vocês sobre o verdadeiro sentido da vida. Então já vai aí, curte, compartilha, ajuda a divulgar esta informação, ajuda a evangelizar. Já vai aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá uma força aí para o canal, porque eu vou dividir esta revelação em 3 partes, porque a revelação é muito grande. A primeira parte do que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre o sentido da vida que Deus deu a Adão. E a primeira parte é dominar. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A primeira coisa que você tem que entender é que você é imagem de Deus. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, quando olha para você, está vendo a semelhança de Deus. Você não é qualquer pessoa. E Deus, quando criou o homem, deu a ele a autoridade de dominar. Eu vou lhe trazer aqui algo que talvez você não saiba. Durante a Revolução Industrial, alguns empresários, donos de fábricas, de indústrias, decidiram se reunir juntamente com o governo e criar a escola do governo, essa escola pública que você hoje vai. A escola foi criada por quê? Porque os empresários queriam que os operários, os trabalhadores tivessem um mínimo de instrução para operar as máquinas. Então a escola, ela é na verdade uma doutrinadora. Ela cria operários, ela cria pessoas para trabalhar, ela não cria empresários, ela não te ensina a vender, não te ensina a negociar, a comprar e vender, não é? A montar empresas. Ela só te ensina a arrumar um bom emprego, ser um bom empregado. Todas as pessoas, na maioria, têm muito gosto por comprar. As pessoas, principalmente as mulheres, vão no shopping para ter prazer de comprar. Mas a maioria das pessoas odeia vender. Isso foi incutido, isso foi uma doutrinação incutida na sua cabeça para que você não assuma aquilo que é seu de direito, que é dominar. Guarde isso. O mundo é dividido em 2 partes. Os produtores e os consumidores. Os produtores produzem e vendem. As pessoas mais ricas e mais poderosas da terra são as pessoas que produzem muito e são as pessoas que vendem muito. Mas você foi doutrinado para ser um consumidor. Você ama consumir, mas detesta produzir, detesta vender. Toda a mídia, televisão, cinema, música, toda a cultura foi preparada para criar consumidores e empregados. Até a religião, ela foi preparada, gerando nas pessoas uma falsa humildade de que você tem que ser pequenininho, você tem que ser simples, de que você não pode almejar cargos altos, porque senão você não vai herdar o reino dos céus. E aí citam sempre ali a parábola que Jesus disse, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em Israel tinha uma portinhola chamada Fundo da Agulha. Havia uma muralha que cerca Jerusalém. Ao entardecer da noite, aquela portinhola, ela é fechada a porta grande é fechada e só aquela portinha pequenininha ela é aberta. E o camelo, ele é um animal que, embora ele saiba andar de joelho, é muito difícil. E aquela portinha para entrar tem que ser de joelho e sem as bagagens nas costas. Você está entendendo? O que Jesus quis dizer é que um rico, por ser muito preso aos seus bens, ele acaba não herdando o reino dos céus. E aí você pensa que se você tiver dinheiro, se você tiver autoridade, você não vai entrar no céu. Não é essa a questão. O mundo, ele é ruim do jeito que é, o nosso país é ruim do jeito que é, por causa dessa doutrinação, porque pessoas ruins estão na política do Brasil.
Se você aí que teme a Deus, se você aí que é crente, que é servo de Deus, usasse essa autoridade do que está escrito aqui, dominar sobre todas as coisas, teríamos muitos mais servos de Deus na política e o Brasil seria melhor. Se os donos das grandes empresas, dos bancos, das multinacionais fossem servos de Deus, temente a Deus, querendo melhorar o mundo seria melhor. Se todos os cargos de poder tivessem servos de Deus, o mundo seria melhor. Mas você foi doutrinado para não querer ter cargos de poder. Você está entendendo isso? Pega a Bíblia, olha José do Egito. Aonde ele chegava, ele foi trabalhar na casa de Potifar, lá ele servia e mandava nos empregados. Na cadeia, ele virou chefe da cadeia. E quando ele foi para o Egito, quando o faraó o chamou, ele virou o maior do Egito. Servo de Deus, aonde chega tem que dominar. Esta é a autoridade que Deus nos deu. Só que esse domínio ele é exercido em Deus. Quanto mais Deus te dá, mais é para você servir o próximo. Se Deus te dá autoridade, governo, se você vira um presidente, um prefeito, é para servir. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Não é para o poder te comprar, não é para o dinheiro te dominar, é para você usar ele para servir o seu próximo, para servir a Deus. Guarde isso que eu estou dizendo aqui, o sentido da vida que Deus te deu. A primeira parte desta mensagem é: Deus te disse para dominar sobre toda a terra. Não permita que o sistema te engane mais. Você pode ser um empresário, você pode ser um dono de empresa, você pode ser um político. Lá onde você trabalha, você pode ser gerente. Deus te chamou para você dominar, tá certo? A segunda parte aí desta mensagem, do que Deus disse a Adão, agora é Gênesis, vou com a minha Bíblia aqui, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Eu quero te dizer que o sentido da vida do homem é dominar e é frutificar. Lá em João 15, versículo 16, Jesus diz assim: olha, não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você foi criado para frutificar, Jesus te chamou para frutificar. E o que é isto? Uma árvore, quando ela produz fruto, o fruto da árvore não é para a sua própria utilização. A árvore produz frutos para os animais, para os humanos, para outras pessoas consumir. Quando o fruto ninguém colhe e ele apodrece na árvore, aí ele cai no chão e aí aquilo serve de adubo, não é? Fica na terra e serve de adubo para aquela árvore. Deus te chamou para você ser uma árvore frutífera. Você precisa produzir, precisa gerar frutos, coisas que vão tornar o mundo melhor, que vão ajudar outras pessoas. Jesus falou: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e tem uma sacada muito grande aqui. Todo aquele que gera fruto, ele pede e Deus dá. Quanto mais você gera fruto, mais Deus te dá. Você está entendendo? Porque este é o sentido do que Deus criou você. Lá em Isaías 58, fala sobre o jejum que agrada a Deus. E Deus diz assim: eu não tenho prazer neste jejum de vocês, que vocês fiquem o dia inteiro sem comer, que se cubram com saco, com cinza. Eu tenho muito mais prazer que vocês visitassem o órfão, a viúva, o necessitado, o que está enfermo, o estrangeiro, preso. Se vocês fizessem isso, antes que vocês clamassem, eu responderia. Esta é a sacada. Quando você dá fruto, você não precisa nem orar. Aquilo que você necessita, antes de pedir, o Pai já te dá, porque Jesus falou que o Pai sabe do que você necessita e antes que as palavras se formem na sua boca, Deus já sabe o que você vai pedir. O que eu estou dizendo aqui é que quando você não produz fruto, você não faz nada para melhorar o mundo, para melhorar a vida de uma outra pessoa, quando a sua vida, o seu trabalho, o seu esforço não tem um propósito maior, a sua vida perde o sentido. Deus criou o homem para dominar, Deus criou o homem
para servir num propósito maior, para frutificar. O sentido da vida é frutificar. A quarta parte, lá em Gênesis 1, 28, diz assim, ó, Deus os abençoe e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Deus criou você para se multiplicar. O que é isso? Para gerar filhos, para constituir uma família. Todo homem, toda mulher só é realmente satisfeito e preenchido quando se torna pai, quando se torna mãe. Porque Deus, Ele tem compromisso com a família, porque assim Deus criou lá em Gênesis, fez o homem, fez a mulher, fez uma família. A igreja é o conjunto de famílias. O Estado, o governo, o país são conjuntos de famílias. Por que a Bíblia diz que a verdadeira religião é servir os órfãos e as viúvas? É o que Paulo fala. A verdadeira religião que agrada a Deus. Porque o órfão não tem família e porque a viúva não tem o pai, não é? Que é o patriarca da casa, o patriarcado. Hoje constituiu aí uma doutrinação que é contra o patriarcado. Mas você não sabe o que é um patriarca. Um patriarca é alguém que está disposto a morrer pela sua família. No Islã, o homem anda na frente, a mulher vai atrás dele, mas não é porque ele quer andar de lado, é porque se ele tomar um tiro ou se ele pisar uma bomba, ele morre primeiro e protege a mulher. O patriarca protege a casa, protege o filho. Jesus é o marido da sua noiva, que é a igreja, e ele morreu pela igreja. E ele diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o homem, ele foi criado para ser o patriarca, para gerar filhos. O sentido da existência do homem é constituir uma família. E em quarto lugar, o sentido da vida que Deus deu é se relacionar. E aqui tem uma sacada muito grande, porque a religião ela te ensina que você tem que se achegar a Deus, você tem que se relacionar com Deus, mas quando aqui em Gênesis, Deus não criou um templo no Jardim do Éden, onde Deus descia naquele templo e todos os dias Adão vinha no templo buscar a Deus. Não era assim. Deus é quem vinha se relacionar com Adão. Então, o propósito da vida do homem são 4: dominar, frutificar, multiplicar e se relacionar. Só que este se relacionar não é a função do homem. É Deus quem se relaciona, é Deus quem vai até você. A religião, ela é quando você tenta criar meios para se relacionar com Deus. Graça é quando Deus se relaciona com você. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, ele cozinhou folhas de figos e tapou a sua nudez, não é isto? Olha uma sacada aí. Então Deus se aproximou dele, o procurou, ele estava escondido, porque mesmo com as folhas de figo, ele se sentiu envergonhado, não se sentia digno. Deus o chamou, conversou com ele, não é? Todo mundo conhece a história, mas depois Deus matou um animal, provavelmente era um cordeiro, pegou aquela pele e fez vestes para Adão, simbolizando ali aquele animal que morreu, o sacrifício de Cristo. Ou seja, a religião foi a parte em que Adão cozinhou folhas de figo para tentar se justificar, para tentar não estar tão ruim perante o Pai. Mas aquilo não funcionou porque ele estava ainda envergonhado. A graça é quando Deus se relaciona com o homem. Você está pegando essa sacada? Eu quero te dizer que todas as vezes que você tenta se justificar ou criar alguma coisa para se relacionar com Deus, você está sendo religioso. Na graça de Cristo, é Deus quem se relaciona, é Deus quem desce, é Deus quem fala com você em Cristo. Você só tem que abrir o seu coração para ouvir a Deus. Deus fala com o homem o tempo inteiro. Se você aceitou Jesus, você está mais aberto. Se você é crente, você está mais aberto. Mas até mesmo com o ímpio, com todo mundo, Deus fala com todos os homens o tempo inteiro, através de muitas formas. É o homem que está fechado e não escuta a voz de Deus. Você está entendendo? Então o plano de Deus para o homem é se relacionar. E pegue estas sacadas, guarde no seu coração. Eu deixo você aqui
na paz do Senhor nosso Deus e até o próximo vídeo.